Quantos anjos existem? Mistério celestial revelado. Você já parou para pensar no tamanho do exército celestial que serve a Deus? Quantas vezes ouvimos falar de anjos na Bíblia, mas raramente paramos para refletir sobre a quantidade deles. A palavra de Deus descreve os anjos como mensageiros, guerreiros, protetores e adoradores do Altíssimo. Mas afinal, quantos anjos existem? Será que podemos contar? Será que a Bíblia nos dá pistas? Hoje começamos uma série de 3 partes para mergulhar nesse mistério celestial, descobrir o que a Bíblia diz sobre esses seres espirituais e entender como isso deve impactar nossa fé. Antes de continuar, já deixa o like neste vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as próximas partes dessa série e compartilha com alguém que ama aprender mais sobre Deus. Vamos juntos crescer na palavra. O fascínio humano pelos anjos desde a antiguidade. O ser humano tem fascinação por anjos. Basta olhar para as culturas ao longo da história. Pinturas, esculturas, histórias e até filmes retratam esses seres de formas diferentes. Porém, ao contrário das representações humanas, a Bíblia mostra que os anjos não são simples figuras bonitinhas com asas pequenas. Eles são seres espirituais poderosos, criados por Deus, cheios de autoridade e glória. No Salmo 10, 13 e 20 está escrito: Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que executais as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Ou seja, os anjos têm poder, mas estão totalmente submissos a Deus. E a Bíblia deixa claro que eles não são poucos. Ao contrário, a quantidade é tão imensa que desafia a nossa compreensão. 2. Um exército incontável. Quando olhamos para o livro de Apocalipse, encontramos uma pista incrível sobre quantos anjos existem. Em Apocalipse 5 e 11, João descreve uma visão impressionante do céu. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. E era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Perceba que João não dá um número exato. Em vez disso, ele usa uma expressão que demonstra algo incontável. Milhões de milhões e milhares de milhares significa um número tão grande que a mente humana não consegue calcular. Isso nos mostra que o céu está repleto de anjos, um verdadeiro exército celestial, a serviço do Criador. Se Deus criou o universo com bilhões de estrelas e galáxias, por que seria diferente com os anjos? O mesmo Deus que fez o infinito também encheu os céus com uma quantidade de seres espirituais que nós jamais poderemos contar. 3. A função dos anjos na criação. Quando pensamos na quantidade de anjos, precisamos entender por que Deus criou tantos. A Bíblia mostra que os anjos têm diversas funções. Adorar a Deus constantemente. Em Apocalipse 4:8, lemos que há seres celestiais que não descansam, dizendo dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Servir como mensageiros. Em Lucas 1, o anjo Gabriel aparece a Maria para anunciar o nascimento de Jesus. Proteger os servos de Deus. Salmo 9:1 e 11 afirma: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, guerrear contra o mal. Em Apocalipse 12, vemos Miguel e seus anjos lutando contra Satanás e os anjos caídos. Portanto, a grande quantidade de anjos revela que Deus cuida de cada detalhe da criação. Se você já se sentiu sozinho em uma luta espiritual, saiba que existe um exército de anjos trabalhando em favor daqueles que herdam a salvação. Hebreus lá 1 e 14. 4. Mais que curiosidade. Um chamado à fé. Saber que existem incontáveis anjos não é apenas uma curiosidade teológica. Isso deve fortalecer nossa fé. Primeiro, porque revela o poder e a grandeza de Deus. Se Ele criou uma quantidade infinita de anjos, imagine o seu poder sobre toda a criação. Segundo, porque nos lembra que não estamos sozinhos. Mesmo quando os olhos humanos não enxergam,
Há uma realidade espiritual poderosa acontecendo ao nosso redor. Terceiro, porque isso nos ajuda a entender a importância da adoração. Se milhões de anjos adoram a Deus sem cessar, como nós, que recebemos a graça da salvação, não haveríamos de adorá-lo também? 5. Exemplo bíblico. Eliseu e os anjos. Há uma história poderosa em 2 Reis 6. 15-17, o profeta Eliseu estava cercado por um exército inimigo, e o servo dele ficou com medo. Mas Eliseu orou, pedindo que Deus abrisse os olhos do rapaz. E ele viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Isso nos ensina que mesmo quando não vemos, os anjos estão ao nosso redor. Quantas vezes Deus já enviou seus anjos para te proteger e você nem percebeu? Essa passagem nos dá segurança. Não precisamos temer, pois o Senhor é o Deus dos exércitos, e seu exército celestial está a nosso favor. 6. A beleza do incontável. Quando João descreve milhões de milhares de anjos, ele quer que entendamos algo profundo. Deus é infinito. Seu reino é vasto demais para caber em nossa mente. A adoração celestial é maior do que tudo o que podemos imaginar. Isso deve gerar em nós um senso de reverência. Nós não estamos falando de mitos ou histórias infantis, mas de uma realidade espiritual gloriosa. Os anjos são testemunhas do poder de Deus desde a criação do mundo, e nós fomos chamados a nos unir a eles em adoração. Então, já deixa o like neste vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a segunda parte e compartilha com seus amigos e familiares. 1. O fascínio humano pelos anjos. Desde a antiguidade, o ser humano tem fascinação por anjos. Basta olhar para as culturas ao longo da história. Pinturas, esculturas, histórias e até filmes retratam esses seres de formas diferentes. Porém, ao contrário das representações humanas, a Bíblia mostra que os anjos não são simples figuras bonitinhas, com asas pequenas. Eles são seres espirituais poderosos, criados por Deus, cheios de autoridade e glória. No Salmo 10, 3 e 20 está escrito: Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que executais as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Ou seja, os anjos têm poder, mas estão totalmente submissos a Deus. E a Bíblia deixa claro que eles não são poucos. Ao contrário, a quantidade é tão imensa que desafia a nossa compreensão. 2. Um exército incontável. Quando olhamos para o livro de Apocalipse, encontramos uma pista incrível sobre quantos anjos existem. Em Apocalipse 5 e 11, João descreve uma visão impressionante do céu. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. E era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Perceba que João não dá um número exato. Em vez disso, ele usa uma expressão que demonstra algo incontável. Milhões de milhões e milhares de milhares significa um número tão grande que a mente humana não consegue calcular. Isso nos mostra que o céu está repleto de anjos, um verdadeiro exército celestial a serviço do Criador. Se Deus criou um universo com bilhões de estrelas e galáxias, por que seria diferente com os anjos? O mesmo Deus que fez o infinito também encheu os céus com uma quantidade de seres espirituais que nós jamais poderemos contar. 3. A função dos anjos na criação. Quando pensamos na quantidade de anjos, precisamos entender por que Deus criou tantos. A Bíblia mostra que os anjos têm diversas funções. Adorar a Deus constantemente. Em Apocalipse 4:8, lemos que há seres celestiais que não descansam, dizendo dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Servir como mensageiros. Em Lucas 1, o anjo Gabriel aparece a Maria para anunciar o nascimento de Jesus, proteger os servos de Deus. Salmo 9, 1 e 11 afirma: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Guerrear contra o mal. Em Apocalipse 12, vemos Miguel e seus anjos
lutando contra Satanás e os anjos caídos. Portanto, a grande quantidade de anjos revela que Deus cuida de cada detalhe da criação. Se você já se sentiu sozinho em uma luta espiritual, saiba que existe um exército de anjos trabalhando em favor daqueles que herdam a salvação. Hebreus, lá 1 e 14. Um número que não podemos contar. A Bíblia nos mostra que o número de anjos é tão grande que não conseguimos sequer imaginar. Em Hebreus 12, 22 está escrito: Mas tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos. Perceba que a palavra de Deus não traz um número exato, mas usa a expressão incontáveis hostes. Isso revela duas verdades profundas. Deus é abundante em tudo o que faz. O céu é infinitamente maior do que nossa mente pode conceber. Quando João teve a visão do trono de Deus no livro de Apocalipse, ele disse: Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. E o número deles era de milhões e milhares de milhares. Apocalipse 5 e 11. Isso significa que o reino espiritual está cheio de guerreiros celestiais, prontos para cumprir a vontade de Deus. Eles não são poucos, nem fracos, mas incontáveis e poderosos. 2. Um exército que trabalha a favor dos santos. Hebreus 1 e 14 revela que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Isso quer dizer que, mesmo que você não os veja, existem anjos trabalhando a seu favor neste exato momento. Eles obedecem a Deus e agem em resposta às suas ordens. Lembre-se, quando você ora, o céu se move. Quando você se refugia no Senhor, os anjos são enviados em sua defesa. Quando você proclama a palavra, eles agem conforme a ordem do Pai. Muitos de nós carregamos batalhas que parecem impossíveis, mas precisamos entender que não lutamos sozinhos. Há um exército espiritual guerreando em favor do povo de Deus. No livro de 2 Reis 6, Eliseu e seu servo estavam cercados pelo exército inimigo. Mas Eliseu orou e disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 2 Reis 6 e 16. E quando o servo abriu os olhos espirituais, viu uma montanha cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Esse relato poderoso mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus envia seus anjos para nos proteger. 3. Anjos. Servos de Deus, não objetos de adoração. Algo importante que devemos compreender é que os anjos são servos de Deus, não entidades, para adorarmos ou buscarmos diretamente. A Bíblia é clara ao dizer: adorai a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 19:10. O anjo que falou com João o repreendeu quando ele tentou adorá-lo, mostrando que somente o Senhor merece adoração. Infelizmente, muitas pessoas acabam criando doutrinas distorcidas sobre anjos, esquecendo que eles estão aqui apenas para executar a vontade de Deus. Eles são soldados do Rei, mensageiros do Altíssimo, mas toda a glória é de Jesus Cristo. 4. O céu está cheio de ordem e autoridade. Quando falamos de anjos, precisamos entender que o céu não é uma bagunça. Tudo tem ordem e hierarquia. A Bíblia menciona alguns tipos de anjos: querubins, vistos, guardando o jardim do Éden, em Gênesis 3 e 24. Representam a santidade de Deus, serafins, anjos que louvam diante do trono. Descritos em Isaías 6, Arcanjo Miguel, um guerreiro espiritual, mencionado em Apocalipse 12, 7. Gabriel, o mensageiro de boas novas, que anunciou o nascimento de Jesus, em Lucas 1 e 26. Essas descrições mostram que cada anjo tem uma função específica, e todos trabalham de forma organizada para cumprir o plano do Senhor. 5. Por que Deus criou tantos anjos? Você já pensou nisso? Por que Deus criou uma quantidade tão grande de seres espirituais? A resposta é simples: porque Ele é um Deus de grandeza infinita. Os anjos refletem a glória de Deus. Sua quantidade incontável revela a imensidão do seu reino. Além disso,
Eles têm papel essencial. Louvar a Deus, sem cessar. Apocalipse 4, o teu meu. Executar julgamentos e missões específicas. Apocalipse 8:6, -12. Proteger e guiar os filhos do Senhor. Salmo 9, lá 1 e 11. Isso mostra que o reino espiritual está constantemente em movimento. Enquanto você lê este texto, há anjos sendo enviados, batalhas sendo travadas e louvores sendo entoados diante do trono de Deus. 6. A realidade do mundo espiritual. Muitas pessoas vivem como se só existisse o que podemos ver, mas Efésios 6:12 nos alerta que a verdadeira batalha acontece no mundo espiritual. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Isso significa que a luta que você enfrenta na sua vida não é apenas física ou emocional. Existe uma dimensão espiritual em tudo. E é por isso que Deus enviou seus anjos para estarem ao nosso lado, fortalecendo-nos e nos protegendo. 7. Um chamado para a fé. Saber que existem milhões de anjos ao nosso redor não deve nos levar a viver com medo ou paranoia, mas com fé e esperança. Quando você passar pelo vale da sombra da morte, lembre-se, você não está sozinho. O Senhor envia anjos para guardar os que o temem. A vitória já foi decretada na cruz. Então, já deixa o like neste vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a segunda parte e compartilha com seus amigos e familiares.